Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez com o nosso podcast Papo de A a Z, na nossa segunda temporada. E hoje nós temos o prazer de receber aqui Léo Prado, barbeiro profissional na cidade de Vitória da Conquista, que vai trazer um pouco da sua trajetória como barbeiro profissional numa cidade, no grande centro da nossa região. Léo, desde já, o podcast agradece sua presença, seja muito bem-vindo e fique à vontade, a casa é sua. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre do aprendizado ao dono do negócio, a jornada de um barbeiro profissional. Léo, seja muito bem-vindo, uma boa noite, fique à vontade. Boa noite, Newton. É um prazer estar aqui, né? Assim, já estava doido lá, né, do podcast, porque assim, eu vi muitos vídeos e sempre acompanho o canal e tal, sempre compartilho. E assim, a gente vai, né, ao decorrer da carruagem, a gente vai debatendo aí os assuntos, né, que estão para discutir. Léo, eu sei que você está no seu cenário, no seu local de trabalho, né? A jornada aí vai até depois das 21 horas, né? Você que está aí no seu local de trabalho, na barbearia. E eu gostaria de começar perguntando você, antes da gente entrar de fato na questão da barbearia e do barbeiro profissional, conta pra gente como você descobriu que queria ser barbeiro. Quando foi que veio o estalo, assim, para que você falou, não, vou ser barbeiro? É assim, né, que eu sou um cara vaidoso, né? Então, já vi aquela coisa assim, pô, cabelo na régua, tal, sobrancelha feita. Tipo assim, já vi muitas pessoas, né, no ramo e gostei bastante, né, de ver e tal, as cortes. E aí me identifiquei, entendeu? Foi uma oportunidade também, né? A verdade foi essa. Não foi uma questão assim, pô, tu vai ser barbeiro mesmo e tal. Não, foi tipo uma oportunidade, agarrei essa oportunidade e estou aqui hoje. E qual foi seu primeiro contato, Léo, com o mundo da barbearia, né, de barba e cabelo? Qual foi seu primeiro contato? Você teve algum mentor, inspiração? Não, tipo assim, eu já, como eu te falei, né, vi vídeos e sigo, né, o barbeiro muito famoso, né, que é o seu Elias, né, que é tipo uma inspiração, eu acho que para todos os barbeiros que tem. E é isso, né, eu inspiro muito nele, né, que é um cara que veio do baixo também e subiu, começou a subir com essa profissão, entendeu? Uma profissão que você pode crescer bastante, entendeu? E eu vejo isso, né? A barbearia, ser barbeiro é isso, né? Eu pretendo crescer bastante com essa profissão. A gente sabe que toda profissão ela tem um grau de dificuldade muito grande no início, né? Você tem certas dificuldades, primeiro para aprender, para desenvolver, até chegar no ápice, vamos dizer assim, da profissão. Foram os seus maiores medos e desafios nesse início de carreira, Léo? Meu grande medo, assim, inicialmente, assim, quando eu iniciei, foi realmente não ter clientes, né? Porque, assim, o medo que você tem também de, um exemplo, você faz um curso lá, só que o curso eles ensinam só o macete, né? Não ensina tudo. Você tem que, né, ter os amigos, ter os irmãos para poder cortar o cabelo, para poder fazer o degradê disfarçado, né? E aí meu medo era esse também de subir o degradê muito, né? Subir com a zero bastante, cortar um cabelo errado. Meu medo foi esse. E tipo assim, o medo também de o cliente sair mal, né, falando mal da barbearia, falando mal do profissional. E aí, eram esses medos assim no início, né? A gente sabe, Léo, que o corte de cabelo, assim como a questão das unhas, né, que a gente teve daí aqui dois podcasts aqui atrás, é muito o que a pessoa leva, né, o que a pessoa leva da primeira visita, do primeiro corte em si, né? Então a gente sabe que o modelo, né, quem vai divulgar o trabalho do barbeiro é o corte.
né? E assim, no início teve algum corte desastroso que você fez, que você falou bem assim, pô, velho, esse aqui não vai servir para o meu marketing. Igual eu te falei, né? No início, sim, realmente teve, né? Vários cortes, assim, vários, não foi só um, não, entendeu? Foi vários, né? Porque, assim, como, por exemplo, eu mesmo, ainda bem que eu iniciei numa barbearia, né? Que tinha um cara, tinha um barbeiro, ele era experiente, aí dava uns toques para mim. Mas, realmente, é uma coisa muito, assim, difícil, né? No início. No início não tem como você não errar, não tem como. Você falou aí que no início você trabalhou em uma barbearia que já tinha um barbeiro experiente. Qual foi assim, a grande dificuldade, né? Que a gente sabe que quando tem um barbeiro experiente ou iniciante, normalmente não consegue muitos clientes, né? Qual foi sua dificuldade nesse período inicial seu, trabalhando em uma outra barbearia que já tinha um barbeiro já experiente? Foi um aprendizado, né? Porque, assim, ele era experiente e eu via muitas coisas nele para poder pegar, né? E eu ia pegando. E sempre que estava cheia a barbearia, ele indicava, né, os clientes, tem um rapaz aí, ele também corta o cabelo, corta bem, né? Sempre elogiava, para o cliente ficar confiante. E aí eu tava, né, indo, e foi. Muitos clientes que era dele, foi para mim. Justamente porque ele também teve essa, né, essa questão de indicar. Se não fosse isso, eu não cortaria o cabelo, não. Porque realmente é difícil, né? Você falou que a questão do custo não é mais o direcionamento, né? Que, na verdade, você se desenvolveu na prática, né? Quem foi vamos dizer, seus modelos ou seus primeiros clientes, assim, que foi cortes voluntários para você treinar a técnica, a ter como segurar a tesoura, a aprender a usar os pentes das máquinas corretamente? Quem foi que você mais cortou o cabelo nesse início? Teve bastante, viu? Teve um amigo meu, né, que o cabelo dele era baixinho, né? Tava zero na cabeça dele. E aí cortava, né? Tipo, já era para aprender. Cortar, eu fazia os desenhos no cabelo dele, tal, porque era um cabelo que já faço, tipo assim, se eu errasse, eu passava zero, entendeu? E aí foi isso. Cortei o seu também, né? Cortei. E aí foi. E, tipo, se não fosse, né? Eu agradeço bastante as pessoas que no início estavam comigo. Se não fossem as pessoas que confiaram, né? Porque, assim, você, né? O cara é iniciante, é difícil, não tem como o cara confiar. Mas, como é parente, né? Tipo, parente, amigo, aí confia, né? Para poder ajudar a pessoa a crescer no ramo. Eu entendi, Léo. Realmente dessa parte aí. Eu lembro que logo quando você estava no curso, precisava ter modelos, né, para cortar o cabelo, e você tinha que correr atrás de seus amigos aí para, no dia das aulas práticas, estar lá para você cortar o cabelo. Exatamente. A gente tinha que ter os modelos, né? De levar eles aí. Mas lá na hora, lá, não errava, não. Se errava, o cara consertava. Mas em casa, não tinha jeito, né? Você falou, Léo, que trabalhou, né, nessa barbearia antes de abrir a Logan, que hoje é uma barbearia referência aí na cidade de Vitória da Conquista. Assim, você trabalhou em outras barbearias, né? Não foi só em uma, né? O que aprendeu nessa fase? Você já falou algumas coisas, mas o que de fato você aprendeu em termos de técnica e de atrair mesmo a clientela que hoje você coloca em prática na Logan, na barbearia Logan? O que eu aprendi, assim, foi que você, tipo assim, saindo, né, do curso, você não pode abrir a barbearia. Tipo, não pode. Porque se você, né, igual eu te falei, tem que pegar os macetes, tem que ir cortando o cabelo para poder pegar as manhas, né? E a prática, se você não tiver um profissional do lado com mais tempo, você não aprende, não. Entendeu? Você pode aprender na marra, né? Igual muita gente aprende sem fazer o curso, né? É na marra, tipo, vendo vídeos, né? Assim ele consegue aprender. Só que leva mais tempo, né?
Mas a experiência é isso, né? A experiência que eu levei mais é isso mesmo, né? Para você pegar, adquirir a experiência, para você abrir a sua barbearia, né? O cara, se você errar, tem um cara lá para te ensinar, o cara dá um toque, e é isso. A gente sabe que Vitória da Conquista é uma cidade onde tem assim, muitas barbearias. A gente vai, principalmente, em barbearias dos bairros, né? E tem muitas barbearias. Aí a sua barbearia hoje está localizada no Cruzeiro, né, na rua. é, Me falhou a memória aqui o nome da rua Na agora. Avenida do Nascimento, número 24, na avenida principal do Cruzeiro. Isso, na avenida principal. E qual, assim, você tem muita concorrência aí nesse entorno? Tem várias barbearias aqui ao redor, né? Só que, assim, para mim, minha opinião, cada um tem seu público, né? Cada um tem seus clientes. Mesmo a pessoa iniciando hoje em dia, ela vai ter seus clientes, né? Porque vai adquirindo com o tempo. Porque igual ninguém agrada todo mundo, né? Infelizmente a gente é ser humano, né? Então um cara pode entrar aqui e não gostar e ir em outra, né? Igualmente lá o cara tem um cliente muito antigo, mas pode sair, vir para cá e gostar, entendeu? E aí é isso. A concorrência existe, mas sempre frisando que cada um tem seus clientes. Era exatamente isso que eu ia perguntar, Léo. Assim, eu já tive um barbeiro favorito. Aquela pessoa que corta o seu cabelo e você, independente do local onde você mora, você vai cortar o cabelo com aquele barbeiro, por mais longe que seja e por mais que tenha barbeiros melhores ou iguais perto de você, mas você vai porque tem aquela questão da fidelidade e o corte né, você não quer cortar em outro barbeiro. É, Tem cliente seu dessa época que você iniciou que está aí contigo hoje cortando o cabelo, que corta contigo aí? Sim, com certeza. E não tem só um, não, entendeu? Tem vários. Inclusive, isso é muito interessante, né? Porque, assim, para você trocar de barbeiro, é difícil, realmente é difícil você trocar de barbeiro, entendeu? Quando você cria confiança no profissional ali e tal, você cria até uma amizade, né, com o profissional. Porque, assim, às vezes, você não é amigo, mas você chama um barba ali, né, um colega e tal, e vai criando uma amizade ali, você e o barbeiro, né, o cliente e o barbeiro vai criando uma amizade. Isso é muito, muito gratificante, né? Muito interessante mesmo. Ô, Léo, e quando foi que você assim chegou? Qual foi o momento que você falou bem assim, não, agora eu vou iniciar, eu vou trabalhar para mim, eu vou abrir minha barbearia. Qual foi o momento que você chegou e assim, qual foi o momento ideal que você pensou assim, falou, não, agora eu preciso ter minha barbearia, eu já estou aqui estruturado, já tenho minha experiência, não vou trabalhar mais para ninguém, vou abrir minha barbearia. Qual foi esse momento? Foi um momento de reflexão, cortando o cabelo, como é que foi? O momento, eu acho que surgiu assim, é, como tipo, um exemplo, eu tava igual mesmo, né, cortando cabelo e falei, pô, eu já tô já bom para abrir meu próprio negócio, né? Porque assim, igual eu te falei no início, você tem que ter uma experiência para depois você querer abrir sua barbearia, entendeu? Acho que todo barbeiro tem um sonho de abrir sua barbearia, né? Tem um sonho. E esse era meu sonho também, né? De abrir a barbearia. E foi isso, né? Tipo assim, eu comecei a pensar, né? Pô, eu acho que dá certo, sim. Eu consigo, né? Porque eu tenho para mim que eu sempre falo para mim que eu consigo as coisas, eu consigo mesmo, entendeu? Eu mentalizo e acontece as coisas. E foi isso, mentalizei e aconteceu. Entendi. É aquela questão, né? Os sonhos da gente nascem primeiro na nossa imaginação e aquilo que você consegue imaginar, você consegue tocar, né? A gente sabe que o processo é árduo, as dificuldades são grandes, mas quando você tem perseverança e confiança, você consegue adquirir. E Verdade. qual foi assim, a ideia, a inspiração para o nome Logan? Surgiu de onde? Rapaz, assim, né, eu sou muito fã de Wolverine, né? Para mim
é o personagem melhor, mais da hora da Marvel, né? Assim, do X-Men e tal. Então, não pensei muito, não. Tipo assim, Barbearia Logan, né? Barbearia Logan. Então, é um nome que já pegou. É um nome que, no início, fala assim, pô, esse nome vai pegar. É um nome que pega, é chamativo. Muita gente me chama de Logan. Muita gente me chama de Logan. Passa aí em frente e fala, Ei, Logan. É muito massa. É porque a gente viu há um tempo atrás, até hoje ainda tem as barbearias com o nome do barbeiro. É, Então, a barbearia louca, o cara pensa que tu é louca. exatamente, é isso mesmo. Muita gente fala assim, poxa, eu achei que seu nome era Logan. Muita gente pensa. Ô, Léo, a gente falou da questão das dificuldades que se passa, né, com toda profissão, mas a profissão, quando seu trabalho depende único e exclusivamente de você, né, se você não, por algum motivo, não abrir a barbearia, você não tem renda, não consegue abrir. Quais são os principais perrengues, assim, burocráticos ou financeiros que você enfrentou para abrir o negócio? Teve alguma questão burocrática em termos de licença, de prefeitura, de alguma coisa, ou não? Isso foi tranquilo? Assim, né, para abrir a barbearia, né, é, preciso do capital, né? E isso eu agradeço muito minha esposa, né, que ela tinha saído do trabalho dela, né? Ela tinha saído e ela tinha uma quantia de dinheiro, a gente foi, né, organizou e aí conseguimos, né, abrir a barbearia. Mas se não fosse isso, a gente tinha que remar para poder conseguir, né? Ficar juntando dinheiro, porque, né, quando o cara vai abrir um negócio, ele geralmente ele junta dinheiro para depois abrir o negócio. E foi isso, né? Se não fosse ela, a gente não tinha aberto a barbearia, né? Porque eu mesmo não tinha o capital, né, para abrir. E foi isso. Entendi. E qual foi o momento mais difícil hoje, já depois da barbearia aberta, qual foi o momento mais difícil que você superou, né? Foi aquele momento difícil, você abriu a barbearia e de repente teve aquela situação assim que você falou, pô, e tal, esse problema aqui eu preciso superar, mas esse, teve algum que aconteceu? Não, assim, quando tipo, a gente abre a barbearia assim, às vezes não parece ninguém, entendeu? Aí fica meio pensativo, fica assim, poxa, será que né, os clientes não estão gostando mais, tal? Será que aconteceu? Aí mas a gente tem que refletir e pensar que comércio é assim, né? Eu sempre penso que um dia compensa o outro, entendeu? Ontem mesmo, um exemplo, ontem foi bom e hoje foi mais ou menos, entendeu? Aí vai compensando. Um dia compensando o outro. Aí eu pensei assim, poxa, é isso mesmo, não posso me abalar por isso não, entendeu? Aí foi isso. Tem dias, né? Tem dias que é noite, né? Igual ditado aí popular. Tem dias que é noite. Todo trabalho, né, toda profissão tem isso, né? Por exemplo, o comerciante, quando ele abre um negócio e não vende, né? Passa ali 3, 4, 5 horas sem vender. É a mesma situação. Fico imaginando você abrir o primeiro dia, amanhã, à tarde, aí no fim da tarde aparece aí aquela alegria, né? É verdade, é. É porque tem dias, né, que a gente está bem, fica ali sentado, né, cabisbaixo, mas aí quando aparece um ou dois, aí a alegria já volta, né? Porque realmente se não for os clientes, né? Se não for os clientes, a gente não vive, né? Então a gente tem que agradecer muito os clientes que vêm para cá, né? Que gostam do nosso trabalho. E é isso, né? Sempre o cliente aqui tem prioridade. E no caso seu aí também é mais, os clientes chegam através de você pelo local que passa e também pela visibilidade dos cortes, né, que você vai fazendo e divulgando, né? Isso, e geralmente muitos clientes falam para mim, né? Assim, moço, o meu amigo, meu colega elogiou o corte e tal, disse que vai vir aí, não sei o quê. Então tem isso aí, igual você falou, o corte é a vitrine, né? Porque assim, o Instagram é uma ferramenta muito boa para você divulgar, né?
é um marketing muito legal. Só que o cabelo cortado, né, é seu marketing principal, né? Que eu passo na rua, falo, você cortou o cabelo aonde? Foi na Logan. Então já é uma coisa que vai agregando, né? Um vai chamando o outro, vai vir. Capaz de vir a família toda. É isso, o grande marketing, né, a grande divulgação, no caso da barbearia, é o corte de cabelo, quando as pessoas falam, né? Ô, Léo, e qual foi, assim, o momento mais gratificante até hoje que você já viveu aí nessa... antes de você me responder, tem quanto tempo que você tem a Logan, que hoje você é dono da barbearia Logan? Tem quanto tempo? Já vai fazer 3 anos já. 3 anos? É 2 anos nesse ponto aqui, né, que a gente está. Sim. A gente ficou um ano lá embaixo, nessa mesma avenida, né? Só que outro ponto lá. Aí ia fazer 3 anos, entendeu? E nesses 3 anos de barbearia Logan, qual foi o momento mais gratificante que você teve aí, que Para mim, animou seu dia, que você ganhou seu dia? para mim são os momentos, né? Tipo assim, os clientes, né? Eles falam, poxa, velho, agora eu tô na régua, tô feliz, tô satisfeito, vou sair aqui, vou pagar você aqui satisfeito, sabendo que você fez um bom trabalho. Esses momentos, né? Gratificantes, que o cliente sai satisfeito, sai feliz. É isso que o trabalho aqui é assim, tipo, eu mesmo às vezes demoro mais no corte, né? No cliente ficar mais satisfeito também. Inclusive, é um ponto interessante que o cliente fala assim, moço, você demora um pouco no corte, mas você é caprichoso, como é que se diz assim, você é detalhista, né? É uma coisa que cativa o cliente, né? Que você deixa às vezes você deixa um cabelo ali, mas você volta, depois você vê o cabelo ali, né? Aí você vai e corta. E é isso. Esses momentos assim, com o cliente assim. Entendi. Ô, Léo, e hoje qual é você fala muito do degradê. Quais são as tendências hoje? Quais são os cortes hoje que os seus clientes mais procuram aí, Vitória da Conquista? A tendência ainda é o degradê. Só que agora tem o degradê, tem o moicano, né? O moicano disfarçado. Tem também o americano, né? Geralmente também eles falam muito corte do jaca, mas eu gosto de falar o nome correto do corte, que é low fade, né? Aí eles cortam muito low fade também, né? Que também é navalhado e tal. As tendências são essas aí, no momento. E hoje se tem muito a questão de a barba está muito em alta, né? Então, normalmente, a pessoa, quando vai cortar o cabelo, ela já também já aproveita e faz a famosa barba, cabelo e bigode, né? A Isso. barba tem alguma tendência também de modelo ou vai muito, aí casa muito com o rosto da pessoa? Na verdade, aí é o cliente, né? Que assim, ele escolhe o que ele vai querer na barba. Porque assim, se eu for fazer um visagismo, um exemplo, né? Talvez ele não vai gostar, né? E também não estou ainda trabalhando com isso, né? Com visagismo, mas pretendo futuramente. Então, ele escolhe a barba, eu vou e faço, né? Geralmente mais é arredondado, assim, né? Mas é o padrão. Mas tem uns que gostam mais fina, tem outros que gostam mais quadrada, aí vai depender do cliente. Vai depender do cliente. Entendi, Léo. E ferramenta? As ferramentas de trabalho, tem alguma coisa diferente, tecnológica, ou ainda é a velha tesoura e aquela navalha? Aqui ainda é clássico ainda, aqui não tem, assim, questão de modernidade muito não, entendeu? Só tem as máquinas sem fio, né? E aí a gente vai, barba clássica, cabelo clássico, né? Na máquina, tesouro, e é isso. Assim, barbearia não vejo muito, assim, tecnologia assim não, entendeu? Tem aquela coisa, barbaterapia, né? Que é muito bom para quem tem alergia, assim, na pele, né? É bom também. Mas tecnologia assim mesmo eu não vejo, não. Você falou sobre a questão do tempo, de, que corta, da demora que corta, né? Qual a média de tempo que você gasta, por exemplo, em um cliente que vai fazer barba, cabelo, bigode e sobrancelha? Aí que tá. Se o cabelo for um corte navalhado, né? Igual hoje foi, nesse instante foi um corte navalhado, né? Então, demorou 1 hora e 10 minutos, mais ou menos, entendeu?
Que a barba, a gente faz uma barba, a barba às vezes demora mais que o cabelo, porque tem uns detalhezinhos, né, que tem que deixar na régua mesmo, né, bem na régua, na alinhadinha. Então, demora um pouco mais. Aí essa base, 1 hora e 10, mais ou menos. Entendi. E a questão daquelas pinturas que tinha, descolorir o cabelo, tem muito aí, o pessoal procura? O pessoal procura bastante mais no São João, né? São Durante, João. assim, durante o ano mesmo, geralmente são poucos. Não são muitos, não. Agora no São João, o pessoal, fim de ano também, né? Fim de ano e São João, o pessoal gosta bastante. Entendi. Ô, Léo, e quando a gente fala hoje, por exemplo, a gente fala em barbearia, né, que ao longo do tempo essa nomenclatura mudou, né, passou para salão de beleza, e aí depois de há uns 10 anos para cá, mais ou menos, 15 anos, começou a se chamar barbearia de novo. Mas no caso, a barbearia em si é só exclusivo para corte masculino ou não? Você atende mulheres também? Isso, barbearia já fala o nome, né? Barbearia, né? Porque, assim, no meu ver, na minha concepção, assim, né? Tem cada um no seu lugar, eu acho, né? Claro que tem barbeiros que vai cortar cabelo de mulher, né? Normal, coisa normal. Só que eu mesmo não corto. Geralmente vem as mulheres perguntando: "Você corta cabelo de mulher?" Eu falo: "Não, é só de homens", né? Para não misturar as coisas. Eu acho que cada um deve, né, ter seu lugarzinho ali. Entendi. E crianças, você costuma atender? Atendo bastante. Bastante crianças aqui. Mas assim, não tem uma faixa de idade para cortar? Ou você está com o pai ou com a mãe, você corta. Qualquer um pode ser recém-nascido que, se quiser cortar, eu tô cortando o cabelo. Eu não tenho essa comigo, não. Qualquer pessoa que vinha. Entendi, entendi. Muito bem. Ô, Léo, você falou dessa questão dos novos clientes, né? Normalmente costuma aparecer muitos clientes que vão aí pela primeira vez, Praticamente todos os dias vem cliente novo. né? Todos os dias vem cliente novo. Porque, assim, igual eu te falei, né? É, tem várias barbearias. Aí, às vezes, uma tá cheia, aí o cara, não, vou. Ele corta lá, mas ele quer vir, ele quer ir para um lugar, né? Tá atrasado, aí vem para cá. E vice-versa, né? Entendi. Isso acontece muito. Eu lembro que quando eu morava no Guarani, que você chegava no barbeiro lá, na época eu nem sei se chamava de barbeiro naquela época, era o famoso cabeleireiro. É, fevereiro. E aí você, por exemplo, eu mesmo, eu sou muito agoniado com a questão do tempo. Eu não gosto muito de esperar. Então eu chegava, estava lotado, eu ia em outro. E aí às vezes o cara cortava o cabelo ruim. Vai acontecer isso. É igual um cliente, né? Esses dias, semana passada, ele passou aqui e falou: "Pô, mano, eu cortei o cabelo lá no outro cara que você tava cheio, só que o cara, eu acho que ele usou navalha que tava, não sei, infectada." Ele mostrou, entendeu? O cabelo aqui dele aqui, cheio de caroço, moço. Falei: "Tá vendo?" E Aí que as coisa. coisas que vai acontecer, né? Infelizmente. Não pode trocar o certo pelo duvidoso, né? É. Mas foi igual eu estava conversando com a Dayana no nosso podcast, que eu falei a questão da correria, né, que hoje a gente tem. Então, muitas vezes, a pessoa tem que ir para a barbearia sem preocupação, porque ela vai ali, vai sentar, vai esperar 2, 3, 4 horas, né, e tem que aproveitar esse tempo para meditar. Exatamente. Assim, como eu não trabalho hora marcada, né? Aí geralmente os clientes têm que esperar um pouco, né? Porque assim, eu mesmo, eu tenho para mim que que o cliente está na cadeira, ele tem que ser tratado muito bem, entendeu? Um exemplo, se eu ficar correndo, né, o corte não vai ficar legal. O corte não vai sair do jeito que o cliente quer. Então, pode ser que um cliente ali ele pode ir embora, mas o cliente da cadeira não vai embora, entendeu? Então, eu tenho que cortar o cabelo dele aqui primeiro, né, independente se demorar ou não, e depois cortar dos outros, né? Porque cada um vai ter sua vez.
É bem observado. É igual você falou, quem tiver com pressa, infelizmente, não vai esperar. Vai voltar uma outra hora, né? Agora, quem está na cadeira vai esperar até terminar. Exatamente. E, assim, não é querendo desmerecer os outros que estão esperando, né? Mas o que está na cadeira, ele é muito importante naquele momento, né? Muito importante. Se ele fala assim, poxa, o cara correu aqui, deixou o cabelo errado, o degradê tá feio, aí ele não vai querer voltar, entendeu? Vai querer. Exatamente. Ô, Léo, e o espaço seu aí, você modernizou o seu espaço, jogou umas pinturas bem massa, bem bacana aí fez um layout bem massa aí na sua barbearia. Quem foi o artista que fez essa arte aí para você? O artista o nome dele é Rogério, né? Aí ele faz essas artes, sim. Já tem o Instagram profissional dele também. O bicho manja bastante. E é uma coisa que eu tava em mente já, né? Que assim, a parede branca, sem nada. Aí eu falei, poxa, podia colocar um desenho aqui, fica massa, o pessoal quer tirar uma foto ali e tal. Aí eu gostei bastante dos desenhos também. E a ideia da arte foi você mesmo que bolou? Pô, eu mesmo que bolei a arte mesmo. Aí ele foi e falou, poxa, eu consigo. Falei, pronto, bora jogar duro aí. Aí jogou e ficou massa. Mas ficou muito massa mesmo. O ambiente ficou bem moderno e, ao mesmo tempo, aconchegante, né, para E os clientes que chegam. Léo, nós estamos caminhando aqui para o nosso final do nosso podcast, do nosso bate-papo muito massa aqui contigo, barbeiro profissional de Vitória da Conquista, uma das referências em corte de cabelos aí na região, né? Está situado aí no bairro Cruzeiro, aí próximos da Sabarreta, né? É e só, bem próximo, é uns 3 minutos aí da Sabarreta, mais ou menos, né? 3 minutinhos. 3 minutos, mais ou menos. Então, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas tem algumas perguntas aqui para te fazer. Teve algum cliente marcante aí aquele cliente que marcou você aí que você falou, você contou essa história depois, falou, ó, tal, aconteceu isso, tem alguma história marcante assim? Assim, tem várias histórias, entendeu? Porque, assim, na hora mesmo que a gente tá cortando o cabelo, surge várias histórias. O cara foi na lua, entendeu? O cara fala outra coisa, moço. Aí a gente vai conversando, entendeu? Interagindo. E aí vai contando, né? A gente vai contando toda a história nossa, tal, ele também conta. E aí vai indo. É assim, a história marcante mesmo que tem é que uma vez o cara falou assim que tava de outra barbearia, né? Só que ele não queria cortar lá, entendeu? Aí ele falou assim, poxa, eu vou ter que sair daqui e ir para um lugar. Aí eu andando nem viu a barbearia logo aqui. Aí viu e falou assim, poxa, é aqui mesmo, que eu vou cortar. Desconfiado, né? Ele tava desconfiado, e chegou a ficar, nem quase não entra, tanto desconfiado que tava. Aí entrou e tal, aí cortou o cabelo e gostou, entendeu? E é uma história assim bacana, porque assim, você pensa em você entrar num lugar que você nunca viu na vida, né? E entrar e foi atendido bem e tal, e o cabelo cortado bem, e aí gostou. Essa é a história que assim, marcante, assim, entendeu? Uma história marcante. Legal, é porque realmente entra naquela história que a gente estava falando, né? Que quando a questão do cabelo, você vai atrás do barbeiro onde ele estiver. E você só deixa ele quando, porventura, você muda de cidade ou o barbeiro para de cortar o cabelo, alguma coisa do tipo. E aí, para você achar outro, realmente E tem que ir assim. E hoje esse cara volta aí, ele volta, volta sempre. volta sempre. Sempre tá voltando, né? Cliente é fiel já. É fiel. Muito bem, muito bem. Léo, a gente está chegando aqui no nosso final do nosso bate-papo. Eu quero te agradecer a sua disponibilidade, né? Eu não vou delongar muito aqui o nosso papo por conta da sua jornada de trabalho que terminou agora há pouco. Sei que você está cansado e precisa descansar, que amanhã tem mais, né? Tem mais. Mas agradeço mesmo, de coração, sua disponibilidade de estar participando aqui do nosso podcast. Trouxe assim as histórias e sua, né? Bem interessante, inspiradora para quem tem seus sonhos, né, que ainda está sonhando
que continue na perseverança, continue acreditando que um dia você pode segurar, pode tocar esse sonho. E, assim, o podcast agradece a sua presença, você ilustrou bem aqui a questão do corte de cabelo profissional, né? E a gente deixa o espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Você fica à vontade aí para agradecer, para mandar beijo, abraço para quem você quiser. E mais uma vez, obrigado, meu irmão. Não, eu que agradeço, né? Porque eu te falei no início aí que eu tava doido para participar, né? Do podcast. Eu até tava perguntando, mas Lito não vai me convidar, não? Aí, que bom que chegou o dia, né? E gostei demais. É uma coisa assim, é uma profissão que eu amo mesmo, entendeu? De verdade. É uma coisa que eu gosto demais de fazer. E assim, né? Agradecer também todo mundo, né, que tá correndo aqui por mim e tal, minha esposa, minha família. E é isso, minha jornada é essa. E espero que continue, né? Continue sempre aí, porque não vou parar de cortar cabelo, não. Muito obrigado. Muito bem, Léo. Assim, sucesso sempre e que você consiga cada vez mais sucesso e cada vez mais clientes e que você consiga prosperar sempre, né? É o que a gente deseja, é o que eu desejo. E sucesso, sucesso sempre. E vamos com o Logan aí para o Bom, infinito. vamos ver. Obrigadão. Valeu. Valeu. Aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado por ter acompanhado mais um podcast Papo de AZ. Curta, compartilha, espalha a informação, espalha essa história, esse bate-papo com o Léo, que está muito massa, está muito bom de assistir. Um abraço a todos, fica na paz e até o próximo episódio.